Graça e paz, família Bodantas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma sessão do PPP, Perguntem para o Pastor, hoje, 14 de maio, quinta-feira. Pastor, na visita de Saul à feiticeira de Endor, Samuel teria mesmo aparecido naquele cenário? Esse episódio está registrado em 1 Samuel capítulo 28. O texto sagrado nos diz que os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Saul, ainda reinando sobre Israel, apesar de Samuel já ter ungido a Davi, mas nesse período Saul ainda reinava sobre Israel. E então Saul, quando viu o acampamento dos filisteus, ele ficou com muito medo, completamente apavorado. Então ele resolveu consultar o Senhor. No versículo 3 do capítulo 28 de 1 Samuel, temos duas informações importantes. A primeira, Samuel já havia morrido. Então, nesse período aqui, Samuel já tinha morrido, isto é, já não julgava ao povo de Israel. Ele o julgou como juiz há 40 anos. A segunda informação importante é que Saul tinha expulsado dentre os israelitas todos os feiticeiros, os médios, os necromantes, como também os adivinhos. Mas Saul resolveu consultar a Deus se realmente deveria guerrear contra os filisteus. Mas o texto sagrado nos diz que Deus não respondeu a Saul, nem por sonho, nem por Urim e nem por qualquer outro profeta. Desesperado, então Saul ele resolve ir para a cidade de Endor, que era uma cidade cananeia, e foi para a casa de uma necromante, isto é, uma feiticeira. Chegando na casa dessa feiticeira, ele fez o seguinte pedido, para que ela invocasse a presença de Samuel. É interessante que no versículo 13, na parte B, durante o ritual, essa feiticeira diz algo que me chamou a atenção. Vejo um Deus subindo da terra. Saul então pergunta: como é essa figura? Ela responde: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Saul então entendeu que este ancião se tratava de Samuel. Quero aqui apresentar alguns argumentos que demonstram a impossibilidade de ter sido Samuel a pessoa com quem falou com Saul. O primeiro argumento é o que eu chamo de argumento exegético. No verso 6 do capítulo 28 de 1 Samuel, diz que o Senhor não lhe respondeu. Então Deus não respondeu a Saul nem por sonho, isto é, uma revelação pessoal, nem por Urim, revelação sacerdotal, nem por algum profeta, revelação inspiracional da parte de Deus. Como então, meus irmãos, Deus poderia usar como canal, como meio, uma feiticeira, uma necromante, já que a própria lei de Moisés, a própria palavra de Deus, já diz que era proibido a consulta aos mortos, era proibido a prática da feitiçaria, como nós temos em 1 Samuel 15, 23, temos em Levítico 19, 26 e também no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. Mas eu quero ler o texto de Deuteronômio, lá no capítulo 18, versos de 9 em diante, que diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, isto é, os povos cananeus. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha,
nem adivinhador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. De 9 até o verso 11 de Deuteronômio, capítulo 18. Então, meus irmãos, nós vemos claramente aqui esse argumento exegético do verso 6, que Deus ele não aprovava a consulta aos mortos. O segundo argumento é o argumento ontológico. Ontológico quer dizer o estudo do ser. Deus se revela como Deus dos vivos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos profetas. E em todos esses homens ou mulheres de Deus, não encontramos que eles perderam a sua personalidade ou sua integridade. Seria, meus irmãos, Samuel o único a poluir-se? Seria Samuel ir de encontro à natureza do seu ser, contra Deus, eu diria até contra a doutrina que ele mesmo pregou? 1 Samuel 15, verso 23, quer dizer, a consulta de feiticeiro. Se Samuel ele não fez isso em vida, como ele poderia fazer como morto? Impossível. Isso iria de encontro à sua própria natureza do ser. Esse é o argumento ontológico. Mas existe também o argumento escatológico. Se realmente fosse Samuel aquele que conversara com Saul, ele teria cometido um pecado grave, isto é, ele estava no seio de Abraão, isto é, ele recebeu uma revelação superior, um conhecimento mais exato das coisas encobertas, e não tê-las considerado, nem obedecido às ordens de Deus. Consequentemente, ele teria cometido o pecado se fosse ele. Mas Samuel, meus irmãos, como podemos ver em sua biografia, enquanto ser aqui na terra, ele foi um homem obediente a Deus, íntegro entre o seu povo. 1 Samuel capítulo 2, versos 3 e 4. Então jamais ele desobedeceria ao Senhor nosso Deus. E temos o argumento doutrinário. Consultar os espíritos dos mortos é algo condenável na palavra de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a consulta aos mortos é algo abominável ao Senhor nosso Deus. O tempo aqui não nos permite, mas se fôssemos examinar as profecias daquele pseudo Samuel, nós encontraríamos com certeza profecias deturpadas, porque foram profecias ambíguas, imprecisas e infundadas. Mas o tempo aqui não nos permite. Mas vamos continuar. Eu quero responder essa pergunta dizendo o seguinte: que não foi Samuel quem apareceu e falou com Saul, mas sim um espírito demoníaco. Em segundo lugar, eu quero dizer que nenhum morto por invocação humana pode aparecer ou falar com alguém, muito menos Samuel. E em terceiro, eu quero dizer que quem pratica necromancia ou a consulta aos mortos está desobedecendo às ordens de Deus e está sujeito também às artimanhas de Satanás. Isto é, está sujeito às ciladas de Satanás. Satanás é enganador, e foi justamente isso que aconteceu com Saul. Então, respondendo à pergunta, não foi Samuel, mas sim o espírito demoníaco. Até na próxima quinta-feira para mais um Pergunte para o Pastor. Deus os abençoe.